Viagens, lazer, cultura e experiências únicas. Começa agora pela Rádio Catedral FM, Vox Populi Turismo. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Turismo. Eu sou Flávia Lobo, jornalista, e hoje o nosso papo é sobre turismo de aventura. A gente vai falar de trilhas, travessias, rios, montanhas, florestas, muita atividade no ar, água e terra, de experiências que envolvem desafio, prazer e superação e, claro, vamos falar também de respeito ao meio ambiente, às comunidades locais e aos limites de cada viajante e a preocupação com segurança. Então, prepare-se para conhecer um Brasil e um Rio de Janeiro fora do comum. O programa hoje está para quem gosta de aventura e natureza, hein? Eu gosto, confesso que está faltando um pouco de preparo físico, mas gosto bastante. Quem vai ser o nosso guia nessa viagem é Vinícius de Souza Viegas, CEO da Natrip, operadora especializada em turismo de aventura, conselheiro na Associação Carioca de Turismo de Aventura, é ex-presidente da Associação Carioca de Turismo de Aventura, também ex-presidente da Associação Brasileira de Ecoturismo e Turismo de Aventura e diretor de mercado hoje na Associação Brasileira de Ecoturismo e Turismo de Aventura. Seja muito bem-vindo, Vinícius, ao Vox Populi Turismo. Boa noite, Flávia. Boa noite, ouvintes, telespectadores, pessoal que está acompanhando a gente no YouTube. Queria agradecer o convite da Rádio Catedral e o seu convite por estar aqui. Obrigado. Muito obrigada a você que está tirando seu tempo. A gente sabe que o turismo de aventura hoje é um segmento que cresce bastante, né, em todos os lugares do planeta. Brasil tem um potencial gigantesco para isso, né? E obrigada por você ter vindo hoje aqui conversar com a gente. Eu já começo tratando com você o seguinte, nem todo mundo sabe, mas o que é turismo de aventura? O turismo de aventura, há muita confusão, né, com relação aos esportes de aventura, né? Uhum. Na ABETA a gente entende, e o Ministério do Turismo esclareceu isso nos normativos, nas leis, na Lei Geral do Turismo, né? O turismo de aventura é a prática de atividades em ambiente natural que não envolve competição, que alguém contratou, um consumidor contratou uma empresa ou um guia para realizar uma atividade. Então existe ali uma transação comercial, né? Isso envolve Código de Defesa do Consumidor, isso envolve normas técnicas, né, da ABNT, então isso envolve responsabilidade de quem comercializa, responsabilidade também de quem contrata. Então o turismo de aventura é a prática de atividade na natureza que não tem caráter recreativo, que não tem caráter competitivo, né? Ou seja, eu vou até fazer um esporte radical na natureza, mas eu não estou competindo com ninguém. Eu tenho ali uma relação de comércio mesmo. E dentro dessa relação de comércio, né, do contratante e contratado, de operação de turismo, isso, eu tenho o turismo acontecendo, né? Envolvimento com a cultura, a informação, a experiência em si. Sim, né? E dentro das práticas, né, de atividades de aventura, como caminhada, trilhas, escalada, rapel, voo livre, balonismo, rafting, boia cross e por aí vai. São uma infinidade de atividades. A gente vai chegar lá. Ele começou a falar, eu tô só na trilha, eu tô só na caminhada, que é o que eu dou conta de fazer. Mas a gente vai falar sobre muito mais. Mas é importante mais destacar, né, logo no início, o que é de fato um esporte de aventura e o turismo de aventura, né? Quando eu vou com um amigo, por exemplo, na Floresta da Tijuca caminhar, eu estou fazendo uma atividade esportiva. Eu não contratei o meu amigo para me levar e nem ele me contratou. Uhum. Né? Então, a atividade que está ocorrendo ali é uma atividade esportiva. Agora, a partir do momento que eu contrato uma agência, que eu contrato um guia, que eu contrato um condutor, eu estou ali sim exercendo um turismo de aventura, no qual tem responsabilidade tanto para a empresa, para o guia, quanto para o cliente. Inclusive de manter a segurança da atividade, de gerir o risco da atividade, que é o que a gente vai falar mais à frente. Mas é importante o ouvinte entender que quando eu vou para a trilha com um amigo, eu estou fazendo esporte. Quando eu contrato uma empresa ou um guia para me levar, eu estou fazendo turismo. Muito boa essa sua definição, esse esclarecimento. Eu mesma não tinha ideia dessa diferença. A gente às vezes acha, porque vai com um grupo de amigos que está fazendo turismo de aventura. Não é o caso, né? Por conta própria. Eu não contratei ninguém, eu não tenho. Você pode se enquadrar como
uma viagem excursionista, né, no caso. Então, você está com um grupo de amigos, num clube, por exemplo. Atividades escolares, muitas delas pedagógicas, acontecem em torno do Estado, em unidades de conservação, que não tem necessariamente ali um guia de turismo, uma agência de turismo envolvida, né? Uhum. Agora, quem é o público que mais procura o turismo de aventura hoje? Olha, o público, ele cresce a cada dia, né? Por mais que a gente imagine que seja uma atividade voltada para quem é mais jovem, os números mostram que cada vez mais pessoas com 40, 50, 60 anos estão procurando ir para a natureza, né? Olha, a gente tem, na parte da adolescência, da juventude, da fase adulta, aquela introdução ao ambiente natural, onde você descobre as atividades, né? Mas, de fato, quem procura viajar para praticar atividade de turismo de aventura já tem uma vida mais estabilizada, já está ali com os seus 30 anos e está procurando, de fato, ter vivências diferentes. Viajar para lugares e ter experiências diferentes que não são as comuns. Eu não estou falando do praticante, o esportista, porque esse por si só já viaja para praticar a atividade, né? Mas o turista de aventura, aquele que viaja por um destino e que resolve colocar num dos seus dias de viagem uma atividade de aventura, ele já tem ali mais de 30 anos. Geralmente já está ou casado, ou com algum cônjuge, ou com um grupo de amigos, dificilmente viaja sozinho. Então a gente tem uma tendência cada vez maior das pessoas com mais de 30, né, 30 a mais, fazendo atividade de turismo de natureza. É interessante você falar isso, porque assim, eu tô cinquentona já cinquentei. E eu outro dia estava olhando ali na orla de Copacabana os jipes que fazem o passeio na Floresta da Tijuca. E eu, carioca, sempre fui carioca, nasci, enfim, carioca da gema aqui dentro. Eu falei, cara, e eu já fui na Floresta da Tijuca algumas vezes, mas eu acabei de descobrir aqui agora com você, Vinícius, que eu fiz passeio. Eu não fiz turismo de aventura. Então, eu vi os jipes passando outro dia, eu falei, cara, eu vou fazer um negócio desse? Eu vou conhecer a Floresta da Tijuca de uma outra forma que eu ainda não conheci. Já fui a trabalho, já fui passeando, que é o que eu acabei de descobrir, Sim. Mas eu vou fazer esse negócio. E é isso, eu acho que é esse grupo que quer uma experiência diferente. A gente já é tão workaholic, né? No dia a dia, no trabalho, é tanta preocupação que você quer alguma coisa para desestressar e conhecer o mundo através de um outro ponto de vista num contato com a natureza, né? O turismo de natureza, ele tem essa questão de fazer com que o praticante volte para casa uma pessoa melhor do que quando começou a fazer a atividade, né? Então ele desperta ali sentimentos que a gente não consegue ter no nosso dia a dia porque a gente está tão ocupado com o trabalho, com criança, com quem tem criança, enfim, com o nosso dia a dia da nossa própria família, com as nossas questões pessoais. Então, o turismo de natureza cada vez mais tem sido medicado, recomendado para que as pessoas consigam, de fato, se desconectar e se conectar com a natureza. É o que a gente chama na Beta de remédio tarja verde. Eu adorei o remédio tarja verde. Eu vou fazer mais uso desse remédio tarja verde. Agora, quais são os roteiros mais procurados, geralmente por quem faz turismo de aventura? Aí vai depender da modalidade que você quer praticar, né? Mas aqui no Rio, por exemplo, quem é da caminhada, dentro desse mundo da caminhada, a gente tem a trilha da Pedra da Gávea, a gente tem a trilha do Morro dos Irmãos, as trilhas ali no setor A da Floresta da Tijuca, do Pico da Tijuca, do Bico do Papagaio, a Pedra Bonita, que já é uma trilha mais fácil, que fica no setor C do Parque Nacional da Tijuca. Tem a região ali do complexo ali do Morro da Urca e do Pão de Açúcar, que também tem diversas atividades de trilha. Para quem é da escalada, né? A Urca, ela é o local no mundo que tem mais vias de escalada por metro quadrado. Então é um paraíso para quem escala. Então a região ali da Urca, olha que interessante. Só o Pão de Açúcar são mais de 200 vias de escalada em volta da montanha. É muita opção. E a gente tem vias de escalada muito clássicas aqui no Rio. No próprio Corcovado a gente tem a Via K2, que é uma das mais clássicas do Brasil. Ah, é? Então, olha, ali em pleno, debaixo do Cristo Redentor, hein? Abençoada essa trilha. Então, assim, para quem é da escalada, você tem um leque de opções muito grande, né? Para quem é do voo livre, a gente tem a rampa de voo livre ali no setor da Pedra Bonita. Tem também em Niterói a pista de decolagem também ali do Parque da Cidade. Para quem é do rapel, a gente tem atividade de rapel tanto na Pedra da Tartaruga, ali em Guaratiba, quanto também na Floresta da Tijuca, no Bico do Papagaio. Para quem é do mar, tem as atividades de canoagem, de stand-up.
Hoje em dia o nascer do sol na praia de Copacabana tá bombando, vamos dizer assim, né, nas mídias. Mas a gente tem também toda a parte ali da Resquitinga, da Marambaia também, que tem vários clubes e grupos que a gente consegue fazer atividades aquáticas bem legais. O stand-up é considerado esporte radical? É considerado esporte de turismo de aventura. Gente, então eu faço turismo de aventura e nem sabia. É. Eu contrato ali, né? Ali tem a relação contratual. Então... Tem. Alguns esportes ainda estão entrando nesse conceito, porque para entrar no conceito do turismo de aventura, você precisa ter uma norma técnica ali estabelecida que vai direcionar como você tem que executar a atividade, né? Então a gente brinca que na beta tirou o pé do chão, capacete, entrou na água, colete. Regras básicas de segurança. E no stand-up já é difícil a gente ver as pessoas usarem colete, né? Não, eu vou dizer um negócio pra você. Precisa. Eu vou dizer um negócio pra você. Quem é criado no mar sabe disso. Você tem uma tontura, alguma coisa, você cai na água, você cai desacordado, você vai morrer afogado, porque você vai respirar a água. Então, tem que ter o colete salva-vida. Tem que ter. Tem. Então, assim, se você vai contratar uma atividade stand-up e não te oferecem um colete, muito cuidado. Fica ligado, hein? Você que faz stand-up ali no posto 6. Se você vai fazer uma atividade de rapel e não te bota um capacete, muito cuidado. Capacete, colete, vamos ficar ligado nas dicas, é super importante. A gente tem visto nos noticiários, infelizmente, alguns casos com morte, com situação complicada, por falta de segurança, falta de informação. Então, você que gosta de fazer turismo de aventura, que gosta de se entregar a essas atividades, vamos prestar atenção. Isso que ele está falando aqui é muito importante. Vai fazer um rapel? A gente vai dar essas dicas mais para frente. Esse primeiro bloco já está acabando. A gente vai dar mais dicas, mas fica ligado. Capacete em terra. Tirou o pé do chão, capacete. Tirou o pé do chão, capacete, botou o pé na água, colete. E com essa dica, já para começar, a gente encerra o primeiro bloco e aí a gente traz mais informação, mais curiosidade, o que você pode fazer em terra, água e mar com segurança nos próximos blocos, viu? Já, a gente já volta. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Vox Populi Turismo de hoje. Olha, eu já gostei a beça. A gente começou o primeiro bloco falando sobre o que é turismo de aventura, as regras todas. Esse é o nosso bate-papo de hoje, turismo de aventura, um segmento que não para de crescer no Brasil e fora do Brasil, que une natureza, desafio, lazer, segurança e sustentabilidade, que traz experiências transformadoras para quem busca sair do óbvio e se conectar com o território de uma forma mais intensa. E quem nos guia nessa jornada é Vinícius de Souza Viegas, CEO da Natrip, operadora e agência de turismo especializada em viagens de aventura pelo Brasil, que há mais de uma década desenvolve roteiros especializados em turismo de aventura. Ou seja, está com alguma dúvida? A gente está com a pessoa certa na mesa aqui para tirar as dúvidas com você, para a gente criar uns roteiros bem legais aí para se divertir, mas com segurança. E aí, Vinícius, a gente volta aqui para as nossas perguntas, porque eu quero saber, eu acho que muita gente tem curiosidade, quais são as principais atividades de turismo de aventura praticadas em terra? Em terra é a caminhada, depois vem a cavalgada. É mesmo? A cavalgada é muito, muito praticada ao redor pelo Brasil, né? Depois a gente tem bicicleta, né? Mountain bike, cicloturismo. Atividades de escalada, rapel, atividades com técnica vertical, são as mais praticadas. Olha, eu fiquei surpresa agora de saber da cavalgada, vem depois da caminhada. Sim, eu achava que ia ser bicicleta. Não, né? A gente tem um turismo rural muito forte. Aqui no estado tem, né? Mas isso é mais nítido assim nos outros estados brasileiros, né? E que cuidados de segurança, a gente já acabou de falar no primeiro bloco, são essenciais para as atividades terrestres do turismo de aventura? Capacete? O capacete é principal porque é aquilo que a gente... O cliente leigo ele consegue perceber, né? Enfim, se eu vou tirar o pé do chão e não botar um capacete, tem alguma coisa estranha, né? Mas
Não vale só para o turismo de aventura, assim. O que eu vou falar aqui, acho que ele vale para todas as atividades, né? Existe no Brasil mais de 50 normas técnicas voltadas para o turismo de natureza, turismo de aventura, que nada mais é do que instrumentos, ferramentas que dizem como o empresário e o guia devem operar determinada atividade. E as empresas elas são obrigadas a ter um sistema de gestão de segurança implementado que vai garantir a segurança do cliente e a garantia do guia, a garantia da empresa. Né? Então, a recomendação sempre é procurar empresas que tenham um sistema de gestão de segurança implementado, que sigam as normas técnicas brasileiras para a operação das atividades que você vai executar. Como é que eu descubro isso? Perguntando. Né? Quais são os equipamentos que eu vou utilizar na atividade? Como que é o procedimento da utilização desses equipamentos? Como que é o armazenamento desses equipamentos? Vocês têm sistema de gestão de segurança implementado? Se em caso de acidente, o que vai acontecer? Para onde eu vou? Onde vão me levar? Isso tudo precisa estar documentado dentro desse sistema, para que caso um acidente aconteça, a empresa consiga agir o mais rápido possível. Né? Então, é importante que você procure empresas que, de fato, trabalhem com seriedade, que tenham o sistema de gestão de segurança implementado, que façam parte de associações do turismo. Você está falando aqui, eu estava viajando literalmente aqui, porque eu estava lembrando, eu falei, meu Deus, olha só, eu me expus, né? Porque a gente quer se divertir, momento das férias, você tá igual cachorro louco sem coleira, né? Você tá afim de se divertir porque você quer viver a vida. E aí, às vezes, você se coloca numa situação que não é tão boa. Você estava falando, e eu lembrei de uma vez que eu fui fazer uma trilha num jipinho, o pessoal chama de TNT, é isso? Que é um carrinho. Aquelas gaiolas, né? É, uma gaiolazinha. E eu vou te dizer, cadê o capacete nisso? Você estava falando, eu estava tentando lembrar da roupa que eu estava usando. Eu falei, gente, zero capacete. A única coisa que eu estava usando por conta própria era um óculos escuro para não levar a lama na cara. Mas assim, adeus capacete, né? Eu fiz isso sem me ligar. O Jeep ainda tem a gaiola, né? Que de uma certa forma protege, mas deveria ter o capacete. Mas onde a gente tem mais acidente hoje no Brasil, das atividades que tem mais acidente é no 4x4. É no quadriciclo. Olha... Justamente por realmente, isso... se a gente parar para aqueles bugs todos, aquelas dunas do Nordeste, ninguém ali vai de capacete. Você coloca ali uma pessoa inexperiente em conduzir o veículo, sem o equipamento de segurança, a probabilidade de acontecer um acidente é grande. Né? Tá vendo? Vox Populi Turismo é o quê? É férias com segurança. É diversão, turismo feito com responsabilidade e segurança. Mas é importante dizer, Flávia, que tem muita gente trabalhando no Brasil com seriedade, com foco na segurança, que tem o sistema de gestão de segurança implementado. De fato, quando eu falei no início ali do primeiro bloco da responsabilidade da empresa, mas também do cliente, é que o cliente, o consumidor, ele também tem a responsabilidade de pesquisar bem quem ele vai contratar. Né? Eu trabalho 12 meses no ano e vou ter um mês de férias. Nossa, onde eu vou investir essas minhas férias? Eu preciso dar valor a isso também. Exatamente. Né? Então, às vezes, a gente olha pelo preço, pela questão do mais barato, ou pelo aquele que tem uma foto, de repente, mais bonita, mas não estou olhando nas entrelinhas. Assim, há quanto tempo a empresa existe? Quem são os donos da empresa? Qual que é as avaliações que tem na internet para esse passeio, para essa atividade, para essa empresa? Se a empresa é séria, ela faz parte de alguma associação que ajuda a desenvolver o setor? Ou eu estou só botando grana numa empresa que só estava olhando por ela, né? Então, acho que essas questões também precisam também ser analisadas pelo consumidor na hora que ele contrata um serviço. Exatamente. Existe muita atividade no Brasil segura. A gente é referência nisso. Essas normas técnicas que eu comentei com você, a gente já tem 18 delas que viraram ISO, normas internacionais. O mundo usa essas normas que foram criadas no Brasil. Olha. Então, internacionalmente, a gente é muito bem visto como um país seguro para a prática de turismo de natureza. Porque a Nova Zelândia usa a norma que começou aqui, que saiu daqui. A Austrália usa uma norma que também originou daqui. Então, é importante que a gente, primeiro, tenha esse sentimento de pertencimento ao que foi construído e entenda que é seguro fazer viagem na natureza pelo Brasil. Basta eu entender também que eu tenho responsabilidade ali em saber quem contratar. Agora, quais passeios vocês oferecem? Quais são os roteiros que a Anatrip oferece para turismo em terra? Turismo de aventura em terra. Bom, a gente tem de atividade de trilha, né? Pedra da Gávea, Pão de Açúcar, Dois Irmãos.
Para quem quer fazer caminhadas de mais de 2 dias, a gente faz a travessia Petrópolis-Teresópolis. São 3 dias atravessando a Serra dos Órgãos. E dorme na mata? Dorme Acampa? no alto da Serra dos Órgãos, acampado. Olha. A gente tem a volta da Ilha Grande, são de 7 ou 9 dias andando em volta da Ilha Grande, dormindo na casa dos caiçaras, comendo a comida com eles, vivendo a vida deles ali durante aquele período, conhecendo como que é a vida de cada vila, de cada praia, de cada cultura. A gente tem a travessia da Ponta da Joatinga, também ali, que também tem essa vivência caiçara, mas já fica ali na parte de Paraty. Temos expedições no Parque Nacional de Itatiaia. Isso trazendo só para o Rio, né? Na Trip opera hoje o Brasil inteiro, mas no Rio de Janeiro, Parque Estadual dos Três Picos, que é um parque incrível, que muito poucos cariocas conhecem, que fica entre Teresópolis e Friburgo. É um parque muito bonito, um parque estadual. Muito bonito ali. A gente tem a travessia do Vale dos Deuses, do Vale dos Frates, que são 3 dias também na montanha, dormindo em abrigo, comendo pizza artesanal. Gente, eu tô adorando os turismos de aventura, porque você não gasta necessariamente energia. É só perrengue. Não tem só perrengue, eu tô gostando disso. Olha só, minhas férias vão chegar lá em março. Já vi o que eu vou fazer, hein? A gente é um estado abençoado, assim. A gente consegue oferecer atividades intensas para quem de fato busca essa vivência, mas a gente também consegue oferecer experiências um pouco mais sofisticadas para quem não quer carregar peso, para quem não quer carregar comida, para quem não quer carregar barraca, mas vai ter que andar. Não, tudo bem, a gente anda. Eu me esforço. Eu vou tentar, mas o perrengue não pode ser tão perrengue assim. Afinal de contas, é aquela história. Já passei dos 50, eu quero uma cama para chamar de minha, um banheiro para chamar de meu. Sim. Isso é possível, Tem atividade de mountain bike, né? O circuito olímpico que a gente teve aqui nas Olimpíadas, a Floresta da Tijuca, ele é muito conhecido internacionalmente. Então, muitos turistas vêm para fazer a descida ali da Vista Chinesa, no Horto, de mountain bike, que é um passeio também muito bem legal, né? Muito legal. Agora, quando a gente vai para as águas, e aí a gente está falando de rio, lagoa e mar. Quando a gente vai para as águas, quais são as principais atividades de turismo de aventura que costumam ser praticadas? É o mergulho, a canoagem. Mergulho em primeiro lugar. O mergulho, a canoagem, descida de rio, de rafting, né? Ou de bote. Ou de caiaque, são as mais praticadas. E o stand-up... Stand-up paddle. Que o stand-up ele ainda não é uma atividade... em poucos lugares você tem um guia levando um grupo para uma travessia de stand-up. Né? Geralmente você aluga o stand-up e fica andando de stand-up até dar o teu momento de devolver o stand-up. Mas a gente já tem alguns lugares aqui no Rio, por exemplo, que fazem essa travessia de stand-up. Dá para dar a volta à Ilha Grande fazendo uma travessia de caiaque, por exemplo. Olha. Né? Toda a Restinga. Dá para você sair daqui do Rio, atravessar a Restinga da Marambaia, chegar na Ilha Grande, dar a volta e descer por Angra. De caiaque ou de stand-up? De caiaque. De stand-up também dá, mas é mais avançado. Não, pelo amor de Deus, eu fiquei mas pensando, de caiaque... falei, gente, eu gosto de stand-up, imagina eu fazendo isso, gente. Não, de caiaque a gente já tem expedições comerciais. Olha, que legal, que levam turistas saindo daqui do Rio e remando até a Ilha Grande. É uma vivência diferente, é uma experiência diferente. E a Anatrip oferece quais desses passeios? Você está falando desse da Ilha Grande que dá para fazer? Sim, eu te ofereço todos eles. Todos eles, né? Ou seja, você pode optar ir para Ilha Grande, por exemplo, ou você vai de trilha, de carro, enfim, de cavalgada, alguma coisa, ou vai pela água, né? A gente acabou na Anatrip ficando conhecido por essa diversidade. Assim. Então a gente hoje leva o turista para fazer o Corcovado, se ele quiser andando, pedalando, escalando ou de trem. Gente, eu amei isso. A gente leva o turista no Pão de Açúcar. Pelo amor de Deus, chega lá em cima e vê o Cristo, né? Sim. Bom. Dizem até que ele fica mais bonito conforme você vai gastando energia pelo caminho. E o Pão de Açúcar, por exemplo, a gente também sobe andando pela trilha, sobe escalando, sobe de bondinho. Então, assim, como que é o rio que você quer conhecer? Você quer um rio fora do comum? A gente consegue fazer, né? Isso se reflete nos outros lugares, né? Isso é muito legal. E no ar, quais são as principais atividades? Balonismo? Não, aqui no Rio é asa delta, né? Entendi. Agora, que tipo de preparação ou treinamento é recomendado para quem quer experimentar as atividades nos 3 ambientes?
Preparo físico? Como é que é? Preparo emocional, mental, disciplina? Como é que é? Tem que se cuidar, né, Flávia? Tem que se alimentar bem, tem que praticar atividade física regularmente. Não precisa ser um maratonista, né? Mas eu entendo que precisa ser uma pessoa saudável, assim, que consiga se alimentar bem durante a semana, praticar pelo menos 3, 4 vezes na semana atividade física. E dependendo do que você for fazer, eu aconselho sempre procurar um personal para adaptar o teu treino para aquilo, né? Então, se eu quero fazer uma travessia de Petrópolis até Teresópolis, eu vou ter que me dedicar muito para malhar a minha perna, para ter uma perna forte, para conseguir andar 3 dias na montanha. Agora, se eu quero fazer uma remada do Rio até a Ilha Grande, eu já vou ter que malhar muito costas para poder deixar meu braço e minhas costas fortes para não passar um perrengue nessa travessia. Então, isso é interessante, porque a gente vai conhecendo o nosso corpo, conforme a atividade que você quer fazer, você vai também adaptando o seu treino, e você vai tendo cada vez mais um corpo atlético, um corpo mais voltado para esse tipo de ambiente. E daí é ladeira acima, vamos dizer assim, não é ladeira abaixo, é ladeira acima. Porque agora, aí... para o iniciante, tipo eu, que trabalho o dia inteiro e não consigo, obviamente, fazer atividade física nenhuma, tirando o Jeep, que aí eu vou sentadinha no Jeep pela Floresta da Tijuca, você tem uma programação para iniciantes, né? De uma maneira geral, assim, que não precisa estar tão malhado, digamos assim, né? Com tanto preparo. A gente tem trilhas leves na cidade que possibilitam você chegar num visual muito bonito também. A Pedra Bonita é um exemplo, né? É uma trilha fácil, em que o visual é diferente da Pedra da Gávea, você tem aquele visual da Zona Sul, da Floresta da Tijuca, é bonito demais, é impactante, e é uma trilha leve. Então, assim, para começar, a gente recomenda sempre por ali. Quem quer experimentar atividade de escalada, mas não sabe se vai gostar, a gente tem batismo de escalada, em que a gente utiliza os mesmos equipamentos, a mesma técnica, mas numa altura baixa, né, de 20 metros, para a pessoa ver se ela gosta. Se ela gostar, aí a gente vai para mais alto. Tem assim como tem o batismo no mergulho também, né, para você experimentar a atividade, degustar o momento, né, e aí, gostando da atividade, se dedicar. Se dedicar, enfim, aí você naturalmente vai procurar uma atividade mais intensa, um lugar diferente, um lugar que você quer ir. E aí o mundo se abre, né? Porque aí a gente vê as possibilidades. Eu comentei com você, no Rio a gente tem mais de 200 vias de escalada só no Pão de Açúcar. Então o Pão de Açúcar deixa de ser um lugar que eu só consigo subir de bondinho para ser um lugar que eu consigo subir por 200 vias diferentes, lugares diferentes, trechos diferentes, movimentos diferentes, esforço diferente. Então, isso se reflete nos outros lugares, assim. Se eu começo a pedalar, eu começo a perceber a cidade de outra forma. Eu começo a viajar para os lugares e querer pedalar nesses lugares. Eu começo a descobrir esses lugares de outra maneira que não era a forma como eu vivia antes. Então, assim, quanto mais atividade na natureza você praticar, mais possibilidade você vai ter de viver, de experienciar. Olha, e com essa, eu tô aqui pensando realmente, março que me aguarde. A gente vai para o nosso intervalo, volta já já, e aí temos mais dicas e mais roteiros para desbravar no nosso terceiro e último bloco. Não sai daí, a gente já volta. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Estamos de volta com o nosso Vox Populi Turismo, hoje no nosso terceiro bloco, falando sobre turismo de aventura, com o Vinícius, que é o CEO da Natrip, que é uma operadora de turismo de aventura, com mais de 10 anos de experiência no setor. Ele também é presidente da Associação de Ecoturismo Brasileira, já foi presidente da Associação Brasileira de Ecoturismo e Turismo de Aventura. Está aqui explicando para a gente quais são os passeios e os roteiros possíveis de serem feitos no Rio de Janeiro, e está dando uma mexida nas minhas férias. As minhas férias iam ser mais sedentárias, eu estou pensando em me aventurar por aí em alguns lugares que ele falou, porque deve ser realmente uma experiência belíssima. E o que eu queria te perguntar agora, nesse último bloco, é como é que é a preparação, como é que esses guias e os condutores são preparados
para o turismo de aventura? Tem algum preparo diferente? Os guias, eles precisam praticar muito a atividade, né? Eles precisam vivenciar muito o ambiente em que eles vão estar guiando, né? Precisam ter curso de especialização, precisam ter formação específica na atividade e na modalidade que ele vai guiar, né? Então, se eu quero guiar uma atividade de montanhismo, eu preciso me especializar na prática da atividade do montanhismo. Se eu quero guiar rafting, eu preciso me especializar na prática do rafting. Não é porque eu sou condutor de trilha que eu vou começar a conduzir um bote, né? Então, assim, essa trajetória de formação do profissional, ela é diferente. E hoje ela é feita por conta própria, pelos guias e pelos condutores, e pelas agências também que capacitam e treinam os seus condutores e os seus guias. Que destinos brasileiros ainda são pouco explorados, na sua opinião, e que têm grande potencial para o turismo de aventura? Bom, o termo explorado não é um termo que a gente utiliza muito, assim, né? A gente gosta de usar mais a descoberta. Porque explorado tem uma questão aí extrativista quase, né? E até pela forma de como isso soa, né? Em quem está buscando a atividade, né? Então, assim, eu estou procurando não é explorar o lugar, é descobrir o lugar, né? Então, assim, a gente tem alguns lugares ainda que eu visitei nos últimos 2 anos e que eu não entendo ainda como é que o Brasil ainda não conhece. Por exemplo, o Sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte. Um outro lugar incrível também é os Lençóis Maranhenses, que o turista internacional ele vai muito, é um dos lugares mais visitados pelo turista internacional no Brasil, mas o brasileiro ainda vai pouco. Deixa eu pensar aqui em outro lugar. A gente tem todas as chapadas, as 5 chapadas que a gente tem no Brasil são incríveis. Acho que pelo menos uma férias na vida, assim, acho que a gente tem que conhecer pelo menos as 5. São diferentes uma das outras, cada uma com a sua peculiaridade, com o seu povo, com a sua comunidade. Acho que são lugares ainda a ser descobertos pelo brasileiro. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem o Parque Estadual dos Três Picos, também é um parque. O Parque Estadual do Cunhambebe também é um parque que precisa ser descoberto ainda pelo... Então vamos descobrir agora, onde é que é esse parque do Cunhambebe? O Parque Estadual do Cunhambebe fica ali na região perto de Mangaratiba, ali naquela região mesmo? Ali. Olha. Indo para o sul do Brasil, a gente tem o Parque Nacional de Aparados da Serra, a gente tem toda a região ali isso no Rio Grande do Sul. Santa Catarina tem a região ali de Urubici. A gente tem muito lugar no Brasil para ser descoberto para a prática de turismo de aventura, né? A gente tem algumas referências assim, a nível Brasil, de cidades que ganharam prêmios internacionais e despontaram como referência, né? Então, os lugares mais comuns são Bonito, no Mato Grosso do Sul, que tem toda uma legislação municipal pro turismo de natureza, né? Focada na preservação, enfim. Mas a gente tem outros lugares aqui no estado de São Paulo, por exemplo, que são referência, como Brotas, Socorro, que tem também toda uma estruturação preparada para receber o turista. A Serra dos Órgãos, para mim, é um dos lugares mais incríveis do Brasil, que eu acho que eu tenho a impressão que o Carioca também não descobriu ainda. Não descobriu, né? É que é comum a gente procurar mais os lugares de mar, né? Pois é, eu sinto isso um pouco. Eu acho que a gente tem uma serra tão bonita, tem cachoeiras, paisagens diferentes, tem cultura, gastronomia, tem tanta coisa para você viver, tem diferenças de povos imigrantes que vieram para determinados municípios. Isso influi na cultura local, na agricultura local, na música. Tem tanta coisa na Serra Fluminense e que a gente pouco utiliza, né? Parece que a praia está tão perto e tão gratuita para a gente que a gente pouco utiliza a nossa serra, né? E tem lugares belíssimos para a gente visitar. A região de Friburgo é muito bonita, né? Que inclui essa parte do Parque Estadual dos Três Picos também. Eu acredito que acho que já demos uma boa pincelada deu uma boa passeada de destinos. A gente está indo para os nossos últimos minutos aqui, mas eu não poderia deixar de brincar com você com algumas
perguntas, porque agora vamos às curiosidades todas, né? Para a gente encerrar com umas respostas curtinhas, mas aquelas do tipo do teu coração mesmo. Agora não é o CEO da Natrip, agora é o cara que faz o turismo de aventura, quem vive, quem experimenta mesmo. Se você tivesse que recomendar um cantinho secreto para um turista sentir a experiência do turismo de aventura no Rio, aí cidade do Rio de Janeiro. Não, vamos estender, vamos botar para o estado do Rio de Janeiro. Qual seria esse cantinho secreto? Um cantinho secreto seria a Praia da Parnaioca, na Ilha Grande. Eu olho falando de praia. Vou falar um praia e montanha, pode ser? Pode. Então, a Praia da Parnaioca, na Ilha Grande, é um cantinho secreto. Por quê? Porque já foi a praia mais populosa da Ilha Grande, na época em que o presídio existia, e hoje é a praia com menos gente. Belíssima e tranquila. Belíssima, tranquila. Já morou 800 pessoas ali, tem um cemitério na parte de trás da praia, tem um rio que corre do lado, é uma praia em que você não tem ali ondas grandes, ela é abrigada, ela tem toda uma história ali da ilha, tem paz, silêncio, não tem barulho, não tem música alta. E na montanha, o cantinho secreto? Seria a Serra dos Órgãos. Toda, né? Acampar lá em cima. Ok. Acampar lá no topo da Serra dos Órgãos e ver o sol nascer lá de cima. Terra, mar ou ar para fazer turismo de aventura? Terra, né? Você gosta, você falou que é chegar Eu numa gosto trilha, de né? estar com a mão em alguma coisa. Tá segurando em algum lugar. Ok. Trilha sonora para as aventuras, para o turismo de aventura. Rock, bossa nova, samba, música clássica. Eu vou de samba, né? Eu toco cavaquinho, banjo, pandeiro, tantã, repique, enfim. Então eu vou de samba. Vai sambando pela trilha, né? Em uma palavra, para você, turismo de aventura é? Para mim é propósito de vida. Eu entendi que eu quero trabalhar com isso o resto da minha vida. O montanhismo me moldou como homem, como profissional. E eu entendo que ele, de fato, é um esporte que consegue mudar a vida das pessoas, né? E eu entendi que através do turismo de natureza eu consigo mudar a vida não só de quem é montanhista, mas da tiazinha que faz a comida, do seu Zé que serve a bebida, da dona Júlia que cuida dos souvenirs. E a gente consegue fazer através do montanhismo, trazendo o turista para praticar a atividade de montanhismo, fazer com que toda a comunidade se beneficie disso e consiga de fato viver no seu lugar, na sua casa, né? Em volta da unidade de conservação que nasceu ali, na sua comunidade, sem precisar sair dali para poder buscar trabalho, conseguir empreender ali, ter uma vida digna, uma vida boa, educar seus filhos, sua família, tudo através do movimento que o turismo de natureza é capaz de fazer. Olha, Vinícius, muito obrigada. A gente aqui apresentou, enfim, roteiros, possibilidades de passeios e de turismo, mas você falou agora, nesse momento final, uma das coisas mais ricas, que é a gente, através do próprio ecossistema que a gente tem, a natureza que Deus deu para a gente, né? A nossa noção de pertencimento a esse território, a esse espaço, né? E a coletividade. Que a gente só é capaz de ser feliz, talvez, de ter a experiência da paz, que a gente busca no turismo de alguma maneira, né? No coletivo. E quando está bom para todo mundo. Quando está todo mundo crescendo junto. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no Vox Populi Turismo. Venha mais vezes. Vou procurar a Natrip para fazer passeios. Obrigada. Quer deixar um recado? Quer deixar um Instagram? Como é que é? Quem quiser procurar fazer o passeio, acha a Natrip onde? Bom, obrigado, Flávia, pelo convite. Agradecer a todos os ouvintes e quem acompanha a gente no YouTube. Mas quem quiser acompanhar a Natrip é @natripbrasil no Instagram ou site www.nattrip.com.br. A gente fala Natrip, mas é Natrip com 2 T's. Então, nattrip.com.br. E quem quiser me achar é Vini Banjo. No Instagram também me encontra. Sou super acessível e estou disponível para conversar. Obrigado. Tá ótimo. Obrigada. E obrigada a você
que acompanhou a gente. Obrigada pela sua companhia. Você já sabe, você encontra esse programa, se você quiser rever, e todos os outros programas do Vox Populi Turismo no YouTube da Rádio Catedral e da Web TV Redentor, e toda a nossa programação da série Vox todinha, e o Vox Turismo tá lá, também em todas as plataformas de áudio. A gente se vê então no próximo programa. Até lá, tchau! Viagens, lazer, cultura e experiências únicas. Você acabou de ouvir Vox Populi Turismo.